vai ver um pouquinho lá na frente que antes nós, quando fazíamos a avaliação atuarial, nós recebíamos um patrimônio completo. Tanto a reserva administrativa estava junto, né, a questão que seria para a gente coordenar a administração, só que a gente não sabe como que vai ser a partir de 2021. Então, assim, cada avaliação agora está sendo uma novidade, porque a secretaria está mudando muito. Deixa eu só colocar aqui, vou minimizar aqui. Fiscalizar a utilização de recursos, verificar a regularidade da separação orçamentária, deliberar sobre aportes, né? Acompanhar a gestão atuarial e a necessidade de auditoria atuarial. Então, assim, nossa conversa hoje é muito em relação a isso, sobre a responsabilidade que ela está surgindo, né, que esse divisor de águas, e sobre as terminologias, que é bem interessante a gente estar muito próximo dessas terminologias, porque antes a gente não usava, mas agora, toda hora a gente vai estar falando desse assunto, né, então vale muito a pena. Os temas de hoje, o que a gente vai abordar, é o conceito de atuário, vou passar bem rápido, a estrutura de previdência também, e o nosso maior foco vai ser a partir das ferramentas atuariais, tá? O objetivo é vocês ficarem próximo dos termos, não se preocupem muito no cálculo, eles vão estar demonstrados aqui, então quem é da área financeira, contabilidade, eu quero me aprofundar um pouco mais, tem alguma coisa aqui, mas é mais para vocês não se assustarem, tá? É mesmo para vocês terem conhecimento. Então, vamos lá. Então, por favor, qualquer coisa, vocês me avisem e me chamem. Deixa eu minimizar aqui. Então, vamos lá. Como é que surgiu? O que é o atuário, né? Todo mundo fala em atuário, todo mundo falava que a gente era um bichinho estranho, mas agora a gente tem que estar bem pertinho de vocês. O atuário, ele mexe com muitas coisas, né? A gente trabalha com a matemática, a gente trabalha com a estatística, com economia, probabilidade e finanças. O nosso mercado de trabalho, fundo de pensões, instituição financeira, companhia de seguros, prestadoras de serviço que vão prestar serviço para a seguradora, para o RPPS, para o fundo de pensão, muitas na universidade, gestão de riscos. Então, assim, o atuário ele pode atuar em várias áreas. A minha especialização é em previdência, né? Então, assim, se você me perguntar alguma coisa de seguro, não vou saber responder, que são mundos totalmente diferentes. A gente tem uma noção, mas cada um vai se especializando na sua área, tá? Como é que surgiu as ciências atuariais? Em 753 a 510 a.C., no Império Romano. E por que eu acho interessante a gente estar vendo esse slide? Porque a atuária é a observação, ela iniciou lá no Império Romano com observação de nascimento e morte, né? Porque você precisa observar para saber o que acontece para a gente poder quantificar isso, né? E o Domitius Ulpianis, lá em Roma, ele era considerado o maior economista da sua época. E com as observações dele, né, com esses nascimentos e mortes, se origina o processo de atuária. Ele foi quem deu os primeiros passos no seguro de vida e ele é considerado na nossa ciência o primeiro atuário da história. Então, assim, olha, desde a antiguidade, apesar da gente ter mais comumente falado agora, e baseado nessa questão das observações, das probabilidades de ocorrer. Isso é importante porque a gente vai falar lá de hipóteses, né? Então, sempre a testagem das hipóteses. Então, assim, são termos novos para vocês, provavelmente, né, para a maioria, mas que vão ser bem importantes a partir de agora, tá? E como que a ciência ela evoluiu, né? Com as operações mercantis, o que aconteceu? Muitos barcos saíam, acontecia um sinistro, né? Afundavam, eram roubados no meio do caminho, e eles começaram a pensar, então ele sai, deixava a esposa, deixavam dívidas, e aí a pessoa morria, quem ficava, o cônjuge que ficava, tinha que pagar, ficava sem dinheiro. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a viajar, então tá. Eles se comprometiam mediante um pagamento único de, se acontecesse alguma coisa com a pessoa, pagar, né, para pensionista ou para quem ele destinasse a quantia, uma pensão vitalícia, né? Mas o que acontecia?
isso não era calculado, eles simplesmente falavam, olha, eu quero assegurar tanto e deixavam uma quantia. E como que essa quantia era determinada? De forma empírica, sem cálculo nenhum. Então, o que, que acontece quando a gente vai muito no achismo, no que a gente acha que vai acontecer ou acha que vai cobrir? Muitas seguradoras, ela está entre aspas, porque não existiam seguradoras, né? Mas muitos quebraram. Então, a pessoa ia viajar, achava que sua família estava garantida. Quando acontecia o sinistro, a pensionista ia lá buscar o dinheiro e cadê? Não existia dinheiro, porque aconteceram vários de uma vez, a pessoa não tinha como pagar e não tinha segurança nenhuma, né? E aí, já finalizando essa questão da atuária, o que que acontece? Lá no mesmo século XVII, né, que eu acabei falando, mas foi no século XVII, Pascal e Fermat na França, eles começam a estudar a probabilidade, né, que é a questão de o que pode acontecer ou não, e De Witt na Holanda e Graham e Halley na Inglaterra. Eles olham a probabilidade e também a longevidade, mais uma vez observando nascimentos e mortes. O que, que acontece lá na Holanda? O De Witt apresenta os estudos, mas como os papéis eles acabam ficando muito caros para o governo, o que, que ele faz? Ele não aceita e reprime esse relatório por 2 séculos. Então, a Holanda ficou para trás. E o que, que acontece com Halley? Ele, em 1693, o Halley é o mesmo do cometa, né? Em 1693, ele publica um relatório completo e o que a gente fala que nasce, então, a ciência atuarial, né? E de 1700 a 1900, são construídas várias tábuas de mortalidades, que a gente vai ver um pouquinho lá para frente, comutação, que é uma ferramenta atuarial, e nasce, então, as empresas seguradoras passam a oferecer o seguro de vida, né? E a gente tem o primeiro congresso de atuária, em Bruxelas, em 1895. Então, é dessa forma que nasce e se consolida a ciência atuarial. Aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, nasce a Revista Brasileira de Atuária. Ele, através do decreto, institui a profissão de atuária, né? E mais para frente, quando vários atuários eles começam a discutir, mas tinham uma dificuldade da questão de local, eles começam a ver a necessidade de se reunirem para discutir a parte técnica mesmo, porque a comunicação era muito difícil na época, né? A gente está falando lá de 1940. E então, dessa forma, através dessa revista, né, que iniciou com Getúlio Vargas e a profissão de atuária, eles começam a se reunir, queriam, né, se reunir, e o IRB foi um potencial aí que ajudou bastante a gente na nossa profissão, e fez, então, o Instituto Brasileiro de Atuária. A primeira reunião foi lá na sede do IRB, e o professor Lino Leal, que foi o primeiro atuário, presidente do IBA. Aqui é só para falar que tem cursos no Brasil todo hoje, antes era só focado em Rio, São Paulo, mas hoje já tem Paraná, Sergipe, Ceará, Minas Gerais, então Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Então, quem quiser fazer atuária hoje tem muito mais faculdades. Tá? A estrutura da Previdência no Brasil. Acho que ninguém quer perguntar nada. Se alguém quiser, por favor, me interrompa, tá? Aquela questão primeira é só para falar. A atuária é movida por observações, probabilidade do evento ocorrer. Esse é o fato. Começou há muito tempo, solidificou ali com os estudos da observação de morte e esperança de vida, tá? Então, vamos lá. Estrutura da Previdência no Brasil. Vocês receberam, junto com as apresentações, uma revistinha, assim, em PDF? Recebemos, sim, uma ilustração. Ótimo. Então, assim, eu não vou estar me aprofundando muito aqui na Previdência, eu vou só estar mostrando para vocês, porque a Previdência, ele vem para, se acontecer alguma coisa, você perdeu a capacidade laborativa, ou por trabalho, né, que a gente se aposenta, ou por acidente, no caso da invalidez, e a Previdência Social viria para a gente estar dando suporte a esse trabalhador.
naquela apresentação, gente, deixa eu só ver se eu consigo entrar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eu acho bem interessante. É que, assim, eu acho que... Deixa eu ver se abriu. Não? Abriu? Fechado. Vocês estão vendo? Conseguem ver a história ilustrada? Sim. Tá? Eu não vou ler, não vou passar, mas eu acho bem interessante, porque tudo que é de forma lúdica, eu acho que é bem mais interessante para a gente estar dando uma olhada, né? Aqui do INSS, e ele vem mostrando toda a história da Previdência Social. Não vou entrar no mérito, mas desde aqui do Eloy Chaves, né, quando ele conversa com maquinistas e os foguistas, e que vê a necessidade de ter uma proteção, né? Então, a gente vem passando por toda a história, que vem a aprovação do projeto de lei. Mais para frente, ele mostra aqui o primeiro aposentado, depois ele vem falar do pensionista, a criação em 1930, 32 da carteira de trabalho, porque começam a ser gerados as caixas, né? E nós precisávamos controlar, né, o tempo de contribuição de cada um. Então, aí é criada a carteira. Mas eu não vou estar passando com vocês, porque vocês também já tiveram um pouco ali com o Eduardo, da questão do INSS, né? De como que funciona. Então, eu acho que aqui fica só mesmo para quem tiver interesse em estar tendo mais informações sobre a história. Tudo bem? Ó, ninguém responde, eu vou continuar, tá, gente? Tudo bem, vamos sim. Ninguém responde, eu vou, ainda mais que vocês têm horário, eu vou correr aqui também. Sim. Deixa eu só ver, entrou. Ok, então aqui tem aquela história que eu acho bem legal. Aqui também tem um resuminho, né, que quando fala da Constituição, da Constituição que vem os outros direitos, né, aqui nos anos 90, e vem 2000, né, que muda tudo, que a gente começa a falar de receita, você precisa contribuir para você ter direito ao benefício. Aí vem aqui em 2009 a criação da Previc, que é quem regulamenta a Previdência Complementar, que vocês também já devem ter ouvido muito aí, e tem esse trem aqui, o avanço para o futuro, que eu achei bem interessante, que é bem aqui em 2020 que o bicho está pegando, né? Que a gente tem novas normativas, que cada dia sai uma resolução, eu vou passar ali na frente também para vocês, e sabe-se Deus como que a gente vai estar em 2040, né? O objetivo da Previdência é pagar benefícios a todos, então a gente tem que sempre estar cuidando disso, então por isso que vem agora no RPPS essas normativas, um controle maior, nesse intuito, né, da gente estar realmente pagando os nossos benefícios lá na frente. Então, se vocês têm lá à disposição a revistinha, né, que eu falo, que é bem legal. Então, vamos lá. A Previdência, então, aqui é para funcionários, regime geral de Previdência Social, é para empregados privados e públicos não estatutários, a previdência complementar, é o que vocês foram apresentados, porque o Osasco ele já tem um plano de previdência complementar, né? São participantes de empresas e agora também dos órgãos públicos, né? Que vão estar guardando o seu dinheiro de uma outra forma, né? Não como o RPPS, a gente vai estar falando também. E o regime próprio, que é onde vocês estão, né? Onde está o IPMO, que são a previdência dos servidores públicos. Então, nossa previdência ela é estruturada nesses 3 pilares, tá? Agora vai começar um pouquinho a parte técnica, mas ela é bem importante, não tem como a gente fugir disso. O regime geral, ele é feito, ele está estruturado na modalidade de benefício definido, ou seja, você já sabe quanto que vai receber.
Então, a Previdência mudou, veio a Lei Complementar 103, e antes nós tínhamos um benefício que era calculado assim, do regime geral, 80% dos maiores salários. Hoje, a gente vai calcular, como que se calcula, né, desde novembro de 2019. Vai ser 60% de todos os salários, e a gente vai ganhar 2% a cada ano de trabalho. Então, o benefício, ele está definido, né? O regime geral, ele é feito num sistema de caixa, que a gente vai ver lá na frente. Mas se a gente fosse fazer uma avaliação atuarial para esse sistema, nós precisaríamos de hipóteses, né? Que nós também vamos ver, mas só para vocês gravarem, que assim, ó, benefício definido, para a gente calcular quanto a gente vai ter que contribuir, quanto que daria sustentabilidade para o regime, a gente vai precisar de hipóteses, tá? Regime próprio, mesma modalidade. Benefício de você está garantido. Quem entrou até 2003, 100% do salário. Quem entrou após, 80%, proporcional ao tempo de contribuição. E quem fizer alteração para a emenda constitucional vai mudar, em vez de 80% para 60%, mais 2%. Então, assim, o benefício, o quanto a pessoa vai ganhar, já está definido. É isso que eu queria que nesse momento vocês guardassem, tá? Quando a gente está falando de benefício definido, para eu fazer o cálculo de quanto que eu preciso guardar para garantir esse benefício, eu vou ter que trabalhar com hipóteses atuariais. Foca só nisso. Washington, pode falar, por favor. Washington? Washington, eu vi a mãozinha levantada. Você queria fazer uma pergunta? É só um minuto, Silvana, ele está com a dificuldade no microfone aqui, já vai fazer, só um minutinho. Ah, tá ótimo, muito obrigada. É porque eu vejo aqui só o microfone cortadinho. Ô, Silvana, segue que eu vou pegar a pergunta com ele e já te passo. Por favor, segue o curso. Isso, tá ótimo. Mas, por favor, me interrompa, tá? De repente, se quiser também já parar direto pelo microfone, fica mais fácil. Fica da melhor forma, vocês vão falando. Então, assim, sempre tenham em mente que quando eu tiver um benefício definido, se eu for fazer uma avaliação atuarial deles, eu preciso ter hipóteses. A gente vai ver ali na frente o que se tratam de hipóteses. Então, vamos lá. Previdência complementar. Hoje, a previdência complementar, principalmente do RPPS, e para a maioria de quem está abrindo, ela está estruturada na forma de contribuição definida, tá? Então, o que é contribuição definida? Você tem saldos de contas, você aporta um dinheiro, o patrocinador, que seria um órgão que você trabalha, aporta o dinheiro também, as empresas, né, quando a gente está falando de empresas, as empresas vão lá e aportam o dinheiro. Então, você vai formar uma poupança, caixinhas, né, e é contribuição definida. Qual vai ser o benefício? Não sei, depende de quanto você acumular na sua vida laborativa. Então, esse não precisa de hipótese. Só que, assim, a Previdência Complementar, quando ela iniciou, ela também tem muitos planos ainda que estão estruturados na forma de benefício definido. Então, você falar, a Previdência Complementar é só de contribuição definida? É só saldo de conta? Não. Existe o Petros, Funcef, ela ainda tem um percentual lá das pessoas que estão próximos à aposentadoria, que também tem direito a um benefício definido. Então, eles colocavam uma regra e a gente calculava quanto que a pessoa, quanto que tanto o empregado, o participante, que a gente chama, quanto o patrocinador, teriam que colocar para lá na frente ter o benefício acumulado. Tudo isso usando hipótese. Na modalidade de contribuição definida, nós não utilizamos hipótese. É saldo de conta, é poupança. Poupança do participante, poupança da patrocinadora, que a gente chama. É acumulação de recursos, tá? E lá na Previdência Complementar também tem uma modalidade híbrida, que ela
no momento da captação de recursos, que quando vocês estão trabalhando, acumula-se dinheiro, acumula-se a poupança, e no momento que ele vai se aposentar, ele pode escolher se ele vai querer só saldo de conta, né, que não tenha hipótese atuarial, ou se ele vai receber um benefício que inclua hipóteses atuariais. Um que contribua, o outro que não. Só um minutinho. A Samantha fez uma pergunta. Deixa eu só abrir aqui, que eu vou ler. Só um segundinho, Samantha. Opa. Deixa eu ver aqui no outro computador. Qual que é a pergunta? Então, quem entrou até 2019 está nos 80 e existe a possibilidade de optar por 60? Funciona assim. Somente se você fizer a alteração da Previdência Complementar, somente se você fizer a alteração da 103, né, que aí você mudaria a elegibilidade, que é quando você vai se aposentar, e mudaria a forma de benefício, aí sim seria o 60 mais 2. Mas para mudar, vocês teriam que mudar se adequar a 103, porque hoje a exigência é que somente altere a questão da contribuição. Ou vocês precisam subir para 14%, tanto o servidor quanto o ente federativo, ou então numa forma escalonada. Só que essa forma escalonada de contribuição, ela é bem discutida, porque a gente não pode contribuir menos do que a gente vem contribuindo, senão também a gente não atinge o objetivo que é o equilíbrio financeiro atuarial. Então, dessa forma, essa é a obrigatoriedade. Se o Instituto vai estudar e mudar as formas de elegibilidade e o valor do benefício para 103, é um outro passo, né? E amanhã a gente vai estar tratando realmente dessa questão. E eu tenho uma posição muito técnica, tá? Não são questões políticas, é questão muito técnica. Então, aqui eu estou para passar para vocês a visão técnica dessa alteração. Aí amanhã, Samantha, se você até ficar com dúvida em relação a isso, que a gente vai entrar mais nessa questão da 103, você pode perguntar novamente, mas só finalizando então sua pergunta, só seria 60% mais 2 se as regras de elegibilidade se alterarem conforme a 103, tá? Então, a gente voltando aqui para a apresentação. O Wellington não conseguiu, né, fazer a pergunta dele ainda. Então, assim, o que vocês precisam ter muito certo aqui? Benefício definido, use hipóteses. Contribuição definida, só saldo de conta, não use hipóteses. Tem um filme que eu gosto de passar, deixa eu ver se eu vou conseguir passar para vocês, que às vezes ele encrenca e não quer passar. Mas vamos ver se hoje eu consigo. Vocês estão vendo? Não, né? Não, né? Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre previdência complementar. Neste programa, nosso papo será sobre os tipos de planos de benefícios na previdência complementar fechada. Existem 3 tipos de planos, são eles: benefício definido, contribuição definida, contribuição variável. Vamos saber mais sobre eles. Nos planos do tipo benefício definido, também conhecidos como BD, o valor da aposentadoria é definido no momento em que você contrata o plano e é calculado com base no seu regulamento.
Para garantir a concessão e a manutenção do benefício contratado, cálculos atuariais são feitos todos os anos, podendo alterar o valor das contribuições mensais. O regime, neste caso, é de mutualismo, com uma conta coletiva e solidariedade entre os participantes. O recebimento da aposentadoria é vitalício. No plano de contribuição definida, ou CD, as contribuições é que são definidas no momento da contratação do plano. Já o benefício futuro dependerá do tempo de contribuição e do valor das contribuições, além, é claro, dos rendimentos obtidos pela aplicação dos recursos no mercado financeiro. Nos planos CD, cada participante tem sua conta individual. Quanto ao recebimento da aposentadoria, são várias as formas existentes. Pode ser por um prazo determinado em anos, indeterminado, com base na expectativa de vida, ou um percentual do saldo da conta. Independente da forma de recebimento escolhida, o pagamento termina quando o saldo do participante se esgota. O plano de contribuição variável, ou CV, combina características dos dois primeiros. O participante pode, por exemplo, fazer contribuições como em um plano CD, em contas individuais e aportes definidos. Mas no momento de receber a aposentadoria, pode optar que o benefício mensal seja vitalício, tal como ocorre nos planos BD, ou optar que o benefício seja por um prazo determinado, ou um percentual do saldo de conta, por exemplo, tal como ocorre no plano CD. Mas lembre-se, esta escolha só será possível se estiver prevista no regulamento do plano. Como vimos aqui, cada plano de benefício tem suas próprias características. Mantenha-se informado sobre previdência complementar. Afinal, é do seu futuro e de sua família que estamos falando. Vocês conseguiram acompanhar? Então tá ótimo. Por que que eu acho legal a gente estar vendo isso? Ele é de previdência complementar, mas ele mostra o que que é benefício definido e contribuição definida. Por que que é importante? Porque hoje vocês estão falando de previdência complementar, RPPS, tá tudo muito junto. Então é interessante que a gente entenda as diferenças, independente de que posição, e saiba explicar também para todos o que está acontecendo, né? Esse videozinho, aqui tem descrito quais são as características de BD, CD, que a gente fala, né? BD, CD e contribuição variável. A definição está aqui nesse link, tá? Quem tiver interesse. E essa escolha certa, ele tem vários vídeos que eu acho bem interessantes para explicar como é que funciona. Tem questão de tributação da complementar, mas aí eu usei esse vídeo para falar de BD e CD, que eu acho que com a imagem fica mais fácil para a gente estar explicando. Mas qualquer dúvida, vocês fiquem à disposição. E o link está aqui, então é só vocês clicarem depois e vocês conseguem também estar assistindo na casa de vocês, tá? Tudo bem até aqui? Tá todo mundo bem? Acho que tá todo mundo vivo. Vocês dão um joinha que tá tudo certo. Porque agora, só peço para vocês não se assustarem um pouco, porque a gente tem que tratar das ferramentas atuariais. Elas assustam de primeiro, mas assim, não é para vocês saberem calcular. Nesse bate-papo que a gente está tendo, bem aberto, é mesmo para vocês saberem que ela existe e a importância delas, tá? Por favor, não vão querer me matar, por favor. Então, vamos lá. As ferramentas atuariais. O que que o atuário usa? Matemática financeira. Por quê? Eu acabei esquecendo de falar, mas vocês veem tanto naquela primeira, quando eu estava falando de atuária, quanto agora nesse vídeo, sempre a gente vê uma ampulheta, porque o atuário ele trabalha no tempo. Então, para eu fazer uma avaliação agora, eu preciso usar uma taxa de juros, que é quanto que eu vou ganhar no futuro, e trazer tudo isso, todos os meus compromissos na data da avaliação atuarial. Por isso que eu uso a matemática financeira. A tábua de mortalidade, que nós falamos lá atrás, que foram construídas, né, de 1700 a 1900, ela vai mostrar a expectativa de vida e de morte do participante. E outras também, mas a gente vai ver um pouquinho lá na frente também.
As funções biométricas, a gente vai passar por elas. Por quê? Você, agora, em 1º de novembro, vai sair a nova tábua de mortalidade do IBGE. Então, sai no Jornal Nacional e em outros também. Então, é importante que vocês tenham só um conhecimento do que eles estão falando, das principais, para vocês saberem o que está acontecendo, tá? O perfil estatístico é muito importante para a gente trabalhar também, para saber se a questão de idade, variação salarial, nossa ferramenta de trabalho. Agora, base cadastral. Base cadastral é o coração da avaliação atuarial. Uma base cadastral errada joga a avaliação atuarial no lixo. Então, as pessoas não dão muito valor à base cadastral, mas ela é fundamental. A gente vai falar lá na frente. Existe hoje uma instrução só para falar de base cadastral. Hoje saiu no site da secretaria que eles já vão pedir a base de 2020, da avaliação atuarial de 2020, né? E já colocaram da maneira que vai ser entregue, a base já mudou, o layout de 2021 também já vai ser outro. Então, assim, é o que eu estou falando, a gente vivia num mundo que era parado e agora a gente está num mundo que a cada dia é uma novidade. Então, é bem importante a gente se inteirar do que está acontecendo, tá? Silvana? Então, oi, Adalberto? Então, deixa eu só dar um toque com relação a isso. Por isso, gente, que no atendimento é importante conferir todos os dados possíveis, porque aquilo que você faz aqui no atendimento vai impactar aqui onde a Silvana está falando. Eu já recebi o layout novo para o ano que vem. Já mandei para a prefeitura, já mandei para a Câmara, já mandei para a FITO, porque eles vão ter 3 meses para readequar e adaptar o sistema para nessa nova base cadastral. Então, quando a gente pede o NIS, que é o que seria o PIS da criança com menos de 16 anos, é porque eu vou precisar dele aqui. Quando a gente pede a documentação atualizada, a gente vai... Então, tudo isso que vocês fazem, quem cuida do atendimento, aquele atendimento, ele é essencial e fundamental para nós. Então, por isso que essa base, a gente tem que estar arrumando sempre, cuidando. Por que a gente tem um recadastramento na data de aniversário? Exatamente para todo ano a gente estar com tudo que for possível arrumado, para impactar o mínimo possível nesse resultado que a Silvana está falando, tá bom? É exatamente isso. E o que a gente precisa disseminar é a importância da avaliação atuarial, para vocês terem ideia. A provisão matemática, que é o passivo atuarial que a gente calcula, se a pessoa tem um cônjuge e ela não foi informada, a provisão está errada. Então, assim, é muito importante. A base cadastral, a gente quer disseminar, eu até vou ver se eu consigo fazer uns vídeos em relação à importância da base, porque não é qualquer número, a gente recebe, para vocês terem ideia, às vezes vem assim, a pessoa pediu benefício, no meio do mês vem proporcional. Então, a gente calcula como se aquilo fosse o benefício total da pessoa, só que na avaliação seguinte vem o benefício total. Benefício, pode ser o salário também, que às vezes a pessoa está de licença, para vocês terem uma ideia. Olha a importância disso. Nós fizemos avaliação atuarial esse ano, e com essa questão de antes era o Instituto que pagava auxílio-doença, quando a prefeitura mandava as informações, eles não mandavam auxílio-doença, é bem rapidinho, tá? São 200 pessoas. E esse ano apareceram essas 200 pessoas, 94 milhões o passivo deles. Então, assim, e esses 94 milhões surgiram do nada. Ele estava num limbo, porque não era informado, ninguém nunca foi atrás, aí agora como foi mandado para a prefeitura, então, assim, 200 pessoas impactaram, apresentou um impacto na reserva matemática de 94 milhões. Está todo mundo de cabelo branco? Está todo mundo de cabelo branco. A gente está até um trabalho em conjunto do Instituto com a prefeitura, porque por uma falha nessa informação, a gente tem um problemão a ser resolvido, porque sempre essas pessoas já recebem auxílio-doença há muito tempo e elas não existiam. E ela foi impactada agora, esse valor total. Então, assim, base é o coração, assim, o coração da avaliação atuarial. As premissas são importantes, a taxa de juros vocês vão ver também que é muito importante, mas a base
ela é primordial. Então, assim, eu não quero dar meu PIS, eu não quero dar meu CPF. A secretaria está pedindo. E aí nós conversamos com a secretaria que nesse layout novo tem informações que vai ser muito difícil conseguir, né? E eles falam, olha, o Banco Mundial pede, outras instituições pedem, então a gente precisa dessa informação, porque eles vão usar essa base para ter a noção dos RPPS do Brasil, né? Então, assim, a gente não tem muito para correr. Agora, o que a Adalberto falou é essencial. Aquela informação de PIS, PASEP, o PIS, CNPJ, o CPF, olha aí, é muito importante, tá? Então, não é uma informação alheia, não. A gente, sem ela, a gente vai ter muito problema dos filhos também, né? Ser filho inválido, porque filho inválido, a gente precisa calcular que eles vão receber até morrer. Se a gente calcula, não vem essa informação que é filho inválido, a gente vai calcular a provisão só até 21 anos. Então, quando ele chegou 21, que ele continua lá, e a gente vai questionar, não é inválido. Então, assim, a provisão sobe também. Então, a gente tem que ter de coração que as informações, quanto mais claras e fidedignas do que elas são, mais real a gente vai dar um resultado para vocês, tá? Então, vamos lá falar das hipóteses. Oi? Porque só até 21? Porque, eu não sei se o de vocês é mais, mas filho só recebe até 21 ou 24, né? Depende da data. Se o Adalberto puder falar, se aí vocês recebem até 21 ou 24, porque filho não recebe uma pensão. Não, no nosso caso até 18, é menos do que o INSS. Na maioria dos municípios e dos RPPS, os mais novos, inclusive, são 21, mas aqui em Osasco é 18. Isso, então vou retificar o que eu falei. No caso de Osasco, quando vocês recebem, quando o pensionista recebe o benefício, os filhos só vão ter direito até 18 anos. Então, mas se ele for inválido, ele tem direito vitaliciamente. Não, correto, né, Eduardo? Adalberto. Isso. Então, aí um filho inválido é para sempre. Então, a gente precisa ter noção, ter essas informações corretas para fazer o cálculo correto. Porque pensam vocês, um benefício de R$1.000, se ele recebe 13 no ano, são 13 mil reais, né? Então, você imagina a gente calcular esse benefício até 18 anos, ou a gente calcular até 60 anos. Se eu calculo até 18, que seria quem tem direito, se for filho sem problemas, né, sem deficiência, é um valor. Agora, se ele for inválido, eu preciso calcular até a mortalidade dele. O passivo é muito maior, né? Porque eu vou ter que dar assistência a essa pessoa que não tem como gerar recursos para ela. Então, assim, é extremamente importante a base cadastral, tá? Aí, voltando aqui para as hipóteses. O que são as hipóteses? A gente chama de hipóteses tudo que a gente acha que vai acontecer. Então, a gente usa de recursos que são taxa de juros, tábua de mortalidade, tábua de entrada em invalidez, mortalidade de inválidos, crescimento salarial. A gente usa todas essas premissas para falar, olha, se isso tudo acontecer, o nosso passivo vai ser esse, né? E elas são uma outra parte bem importante da avaliação atuarial, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui para frente, cada uma delas. As hipóteses biométricas ligadas à sobrevivência. A gente tem a de mortalidade geral, que vai dar com a expectativa de vida da pessoa, né? Mortalidade de inválidos. Hoje, nos RPPS, a gente usa a mesma tábua, tanto para quem está ativo, trabalhando, para quem está aposentado e para quem está inválido. Mas existem tábuas específicas para mortalidade de inválidos. Hoje, dependendo da invalidez, a pessoa até tem uma sobrevida igual a uma pessoa que não tem invalidez nenhuma, mas também existe esse outro caso, né? Entrada em aposentadoria é uma tábua que só está aqui para demonstrar para vocês, mas ela é muito usada em previdência complementar, que aí ele vai falar se ele vai adiantar ou não a aposentadoria dele, e a gente precisa estar preparado, né, ter o recurso no momento que ele vai se aposentar, porque todos esses estudos da avaliação atuarial buscando o recurso, calcular a contribuição certa que ele vai ter que fazer enquanto ele trabalha, para no momento que ele for se aposentar, ter o dinheiro lá
garantido. Entrada em validez é uma tábua que ele mostra as probabilidades da pessoa ficar inválido, sempre se baseando na idade, tá? A hipótese demográfica, a gente trabalha com uma, que é a rotatividade. A rotatividade é a quantidade de pessoas que saem do plano por exoneração, elas saem do plano e não vão ter qualquer benefício. Na RPPS ela é bem discutida, e agora vão vir os testes de hipóteses, que vão ser obrigatórios, né? E porque você vai ter que provar. Hoje em dia a legislação pede que a legislação fala que você pode usar que até 1%, né? Que as pessoas em determinadas idades, 1% daquela população sai com 25, 30, 40, 50 anos. Até 50 também, porque depois provavelmente ele já tem direito ou está muito próximo da aposentadoria, eles não vão sair mais, né? Mas essa questão ela é discutida, uns atuários usam, outros não usam, mas agora com a 464 vem a exigência do teste de aderência e de hipóteses, que a gente também vai falar lá na frente, e vão ter que provar. Existe rotatividade? Se existir realmente a rotatividade, a gente vai poder utilizar no cálculo. Se ela não existir, não vai poder usar. Agora vem outras hipóteses, só um segundinho que tem uma pergunta, né? Para fazer o estudo da rotatividade. A gente vai falar lá na frente que tem um lugar, eu acho que vai ser amanhã, que a gente vai falar só de testes de hipótese. O que vai ter que fazer? Para a gente fazer um estudo de teste, para a gente fazer a teste de aderência, né, o teste de hipótese, as informações vêm de vocês. Então, vocês vão ter que falar no instituto, no momento que a gente, quando eu falo a gente, é o atuário, tá? Vocês vão ter que passar para a gente quais foram as pessoas exoneradas nos últimos 5 anos. Então, a gente vai calcular, olhar toda a massa para saber, em relação às idades, quantas pessoas elas têm saído anualmente naquele X de idade, para ver se a gente pode aplicar realmente uma rotatividade ou não. Porque ela pode existir, como também não. E se a gente for usar uma rotatividade diferente de 1%, a gente vai ter que justificar. Como eu falei lá no primeiro slide, que a gente estava batendo papo, ele não está aí para vocês disponível, mas se vocês quiserem, eu mando novamente somente aquele slide. Agora o conselheiro ele vai ter que estar entendendo de tudo isso, porque ele vai ter que aprovar aquele estudo, né? Mas toda a informação, ela vai vir de vocês, tá? E aí, ok? Pamela, desculpa que eu tenho um suporte técnico aqui do lado, que eu não consigo tá vendo o chat no mesmo tempo, e aí ele me dá um suporte aqui, tá? Depois eu apresento aqui vocês para ele, então ele é meu apoio. Então, vamos lá, demográfica ok, a gente vai fazer essa análise, né? A gente vai fazer análise por ano, quantas pessoas têm saído naquela idade dos últimos 5 anos, e aí a gente vai, então, para hipóteses econômicas e financeiras. Elas são bem importantes. Crescimento salarial é uma coisa muito discutida, né? A gente utiliza até hoje, é o que eu falo, gente, 464, dá uma lidinha, dá uma olhada, tem várias lives discutindo sobre ela, se vocês quiserem eu coloco o link para vocês. Vocês falarem, eu quero os links, eu ponho na próxima, que aí eu já deixo certinho, já trago o link para vocês. É muito importante a gente estar sabendo o que está acontecendo, né? O crescimento salarial hoje, ele é aplicado 1%, porque a legislação pede. Só que o teste de aderência vem falar assim, olha, eu quero que você faça um estudo do seu passado e do seu futuro. O passado é considerando, olha, como é que estão o salário das pessoas, como ele tem crescido nos últimos anos. E no futuro, em relação ao RH de vocês, o que vocês teriam direito, qual vai ser o salário futuro? Por quê? RPPS é estruturado em benefício definido, vocês já sabem quanto vão receber. Então, quando eu for fazer a avaliação atuarial, eu preciso aplicar esse crescimento salarial no salário de cada um de vocês até a data que ele vai se aposentar. Então, eu preciso ter mais ou menos o quanto que ele vai estar recebendo no momento da aposentadoria para eu poder precificar quanto que hoje vocês vão ter que efetuar de contribuição, tá? É meio praxe esses 11
e os 20 que eu acho que se fazia, mas na avaliação atuarial anual é feito esse estudo, o que se está contribuindo é suficiente para o futuro, e o crescimento salarial aplicado, a gente vai ter que testar e falar, é mesmo 1% como a gente está usando? Ou vocês têm um crescimento maior? Se tiver um crescimento maior, vai ter um impacto na provisão matemática, ela vai aumentar, né? E, consequentemente, o seu passivo também vai aumentar. E aí a gente vai ter que analisar como que vai ficar a situação do plano, se vai ter dinheiro sobrando, que seria o superávit que vocês se encontram hoje, se está equilibrado, está igual, ou se está faltando dinheiro que é deficitário, tá? Então, o crescimento salarial é um estudo que a gente vai ter que fazer, não vai ter jeito. Fator de capacidade. O fator de capacidade é uma função que a gente usa para saber quanto do poder aquisitivo a pessoa está perdendo no ano. E aí a gente pode usar esse fator, que ele é um redutor da reserva matemática, né? Se a gente não usá-lo, a gente vai considerar a reserva matemática 100%. Se a gente considerar essa perda do poder aquisitivo, a gente vai ter um desconto aí, vai ter uma provisão matemática um pouco menor. Agora, taxa de juros, ela está até em vermelho, né? Porque ela realmente precisa estar destacada, principalmente nos mundos de hoje, que até o ano passado, até a avaliação de 31/12/18, sempre foi aplicado 6%, sempre. Um ou outro RPPS aplicava uma taxa de juros menor, mas a partir da 464, surgiram alguns termos, que é taxa parâmetro e duração do passivo, que a gente também vai ver. Mas o que seria a taxa de juros? Silvana, o que é a taxa de juros? É assim, a taxa de juros seria assim, olha, eu tenho um compromisso para essa pessoa, vamos pegar um aposentado que fica mais fácil da gente identificar, eu vou pagar para esse aposentado 30 anos. Ah, tá. Então, quanto que eu vou, se eu pegar o dinheiro dele, que ele deve estar acumulado já, né? Vamos na hipótese de um plano previdenciário, que o dinheirinho dele já está lá. Então, tá, esse dinheiro acumulado, quanto que ele vai estar rendendo no mercado financeiro? Olha, ele vai estar rendendo 5%. Então, é essa taxa que eu tenho que fazer. Só que até então, a gente sempre usou 6%, né? Hoje tem algumas regras, né, que alteraram essa questão da gente analisar essa taxa, a gente também vai ver, mas taxa de juros é a expectativa de quanto eu vou ganhar no mercado financeiro. Então, eu preciso analisar o meu passivo, considerar a sobrevida dessas pessoas, de todas as pessoas, tanto quem está trabalhando e lá na frente vão se aposentar, quanto de quem está aposentado e pensionista, quanto que seria esse dinheiro hoje, considerando essa taxa de juros. Da taxa de juros, vocês entenderam bem? A gente vai estar um pouquinho ali na frente vendo especificamente a lei, que hoje mudou bastante, mas até aqui tudo bem? Joinha. Se ninguém fala, eu vou tocando. Então, joinha. Então, o que seria a avaliação atuarial? Lá no videozinho ele falou do mutualismo, né? Por que mutualismo? Porque a gente tem hipóteses. Umas pessoas sobrevivem, umas pessoas morrem no meio do caminho, umas pessoas ficam inválidas, outras vão receber, né, aposentadoria. Então, o que a gente tem que fazer? Essa parte de diferimento aqui, eu estou passando o mouse para vocês acompanharem. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Eu estou passando o mouse aqui, deixa eu ver se eu sobe aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Essa questão aqui, ó, o diferimento. Esse período aqui que a pessoa entra no RPPS, até esse momento aqui, eu preciso acumular o recurso dela, né? Então, a gente chama esse período de diferimento. Então, eu falei que tem as hipóteses de mortalidade, invalidez, rotatividade, que é a pessoa sair da massa, tem a questão do retorno dos investimentos, porque eu estou falando que eu vou, né, nós fizemos até 2031/12/18, que ia render 6%, mas rendeu mesmo? Tudo isso dá impacto, né? Então, assim, essas hipóteses, esse mutualismo que a gente fala das pessoas morrerem, se invalidarem, saírem, se aposentarem, um acaba pagando pelo outro, né? Por isso que a avaliação atuarial anualmente ela é tão importante. Em cima dessas hipóteses, da questão do retorno dos investimentos, a gente calcula o quê?
o custo. Quanto que a pessoa tem que contribuir para o objetivo final, que é a concessão do benefício. Que eu preciso chegar na aposentadoria e ter esse montante dele acumulado, né? Essa questão da capitalização. Vocês têm um plano financeiro, não vou entrar no momento, mas o plano financeiro é como se fosse o regime geral, é sistema de caixa, não existe essa acumulação. O plano de vocês até tinha dinheiro, mas assim, se a gente estiver falando em plano financeiro, ele entra a contribuição, preciso pagar benefício, não é suficiente, a prefeitura vem, o tesouro vem e aporta dinheiro ali. Mas quando a gente está falando num plano previdenciário, um plano capitalizado, o objetivo é esse. Eu vir aqui, venho juntando dinheiro, chega aqui, eu tenho todo esse montante que a rentabilidade me ajudou, e agora eu começo a pagar o benefício. Então, todo esse período aqui já seria de recebimento do benefício. Esse seria o mundo ideal da avaliação atuarial. Mas ela no RPPS, ela não acontece. Por quê? Porque a gente tem vários fatores, né? Principalmente na questão do financeiro. Deixa eu só... Vamos ver se eu limpo isso. Principalmente no financeiro, por quê? Porque antes não era contributivo. Tem muitas pessoas que se aposentaram sem contribuir. Hoje a 103, ela permite que você possa cobrar uma contribuição dessas pessoas. Mas assim, a gente vai discutir num outro momento. Mas então os déficits que eles tanto falam vêm de muitas coisas, vêm da questão do compromisso do prefeito ou não, de estar repassando os recursos, de estar efetivamente, né, do município. Então assim, o RPPS ele é bem complexo em razão de toda a questão. Além da gente ter uma questão financeira, matemática, a gente tem uma questão política, né? Mas o mundo ideal seria o que vocês estão vendo. A pessoa entra, a gente guarda os recursos que deveria e ela paga a aposentadoria e o mundo está perfeito, tá? Aqui. Então, agora eu vou entrar mais detalhadamente na parte técnica. Por favor, me interrompam. Não se assustem com as fórmulas, eu não vou falar de fórmulas, assim, é para vocês saberem que tem e que existe. Só isso, tá? Então, vamos lá. A portaria 464, ela muda, né? Ela vem falando que a gente tem que estar adequada à respectiva massa, já existia, mas não era feito. Nós sempre usamos a tábua do IBGE atualizada, mas agora a secretaria fala que tem que ser segregada obrigatoriamente por sexo. Antes eram ambos os sexos, agora tem que estar segregada. Ei, mas tem diferença disso? Tem diferença. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Agora, 1º de novembro, vai ser divulgado, 1º de novembro, 1º de dezembro, é divulgado a tábua de mortalidade, tá? Essa aqui é extrapolada. Por que é extrapolada? Porque a tábua que ela é divulgada, ela só vem até 80 anos. Mas para a gente trabalhar numa avaliação atuarial, a secretaria, ela extrapola essa tábua até 110 anos. Aqui tem o link, tá? Dela extrapolada, quem tiver interesse. Então, vamos lá. Essa em amarelo, ela seria o ambos os sexos. Então, aqui, o X é sempre a idade da pessoa. Então, quando eles falam, olha, a idade da pessoa ao nascer na tábua IBGE ambos os sexos de 2018 é 76,31 anos. Então, seria a expectativa de vida ao nascer desse grupo. Só que aqui está ponderado, homens e mulheres juntos. Se a gente for tratar, o X seria a idade da pessoa, o LX, a quantidade das pessoas nessa idade, porque a gente precisa ter um parâmetro inicial, né, de quantidade, para a gente saber quantas pessoas estarão vivas no final da tábua. Esse QX, que se fala muito, é a probabilidade de morte, tá? Toda vez que você ouvir QX, é a probabilidade de morte, e o EX é a expectativa de vida. Então, em ambos os sexos, ao nascer, a expectativa é 76,31. Qual a expectativa do homem ao nascer? 72,79. Menor que ambos os sexos, porque aqui a gente engloba a mulher. E da mulher ao nascer? Apesar de todas as nossas atribuições, a nossa expectativa de vida é bem maior, 79,86 anos. Por isso que existe essa discussão tão grande
de igualar a idade da aposentadoria de homens e mulheres. Eu não vou entrar no mérito, tá? Mas falando tecnicamente, essa é a origem da discussão. A mulher, apesar de todas as atribuições que a gente tem, maternidade, casa e todo o resto, a gente tem uma sobrevida maior do que a do homem. Então, as discussões, elas se iniciam em razão da tábua de mortalidade. O meu apoio está falando é porque a gente não toma cachaça. Desculpa a brincadeira, mas eu não concordo que eu tomo, eu gosto. Mas vamos lá. Então, vem aqui a evolução histórica da expectativa de vida ao nascer. Lá em 1940, as tábuas de mortalidade existentes à época falavam que a gente teria uma sobrevida só de 45 anos e meio. Deixa eu ver o horário aqui. Tem que correr com vocês. E assim, a expectativa de vida ela foi aumentando. Eu vou passar um outro filminho agora de uns 3 minutos. Mas por que isso aqui é importante? Para vocês terem a noção, talvez vocês já tenham visto muito disso. A gente estava lá em 1940 falando que a pessoa ia sobreviver só 45 anos. E a gente chegou aqui em 2000 já com uma expectativa de vida de 69,8 anos, né? A de 2008 já aumentou 76 para 76,3, ou seja, a gente está sobrevivendo mais 4 meses, em média, né? Quando a gente fala em sobreviver mais, né, em razão da tecnologia, em razão que a gente se cuida mais, em razão de tudo, quando a gente vai falar de matemática atuarial, a gente está falando assim, sobreviver mais é mais pagamento de benefício. Então, assim, a questão da reforma, de sempre estar pensando na estrutura, em pagar o benefício, em poder todos receberem o benefício, é isso. No momento que você tem uma expectativa de vida maior, você vai pagar por mais tempo. E a gente vai ter esse recurso para pagar, a gente se preparou desde o início com a acumulação de recurso correto, a rentabilidade realmente, nós batemos a meta todo ano. Nós estamos com uma Selic de 2%, 5,88, 5,87, que foi a meta, né, provavelmente a taxa de juros que foi usada na avaliação atuarial de vocês. Se alguém achar o contrário, pode até me falar aqui, mas dificilmente esse ano a gente vai bater a meta atuarial, que seria a inflação mais a taxa que a gente usou na avaliação atuarial. Amanhã a gente vai estar vendo o DRA de vocês e a gente vai estar falando dessa taxa, tá? Mas, assim, é bem complicado. A gente tem uma sobrevida muito maior, a gente tem investimentos com aplicações bem baixas. Então, assim, a gente tem que discutir muito. Eu vou tentar aqui colocar o vídeo para vocês, que eu acho... Expectativa de vida. Não tá, né? Estão vendo? Se alguém não estiver ouvindo, só pode falar, tá? Porque eu não consigo ver vocês agora, mas só me fala se vocês não estiverem ouvindo. Vou acionar aqui. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos.
Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que um indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe, você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Todo mundo conseguiu ver, ouvir? Tem alguém com o share screen ligado no meu lugar? Oi. Nathan, eu acho que você habilitou seu share screen, tá todo mundo te vendo. Oi, voltamos. Todo mundo aí? Gente, esse isolamento aqui, a gente ficar olhando vocês assim. Aí ninguém responde, eu abro para poder ver uns rostinhos assim, mas é muito triste, viu? Mas vamos lá. Aí esse vídeo foi bem para deixar fácil, gente, porque o que eu acho mais importante, assim, os atuários, eles têm que estar muito mais perto de vocês, tendo essas conversas para vocês entenderem o que é importante. A fiscalização, a partir de agora, vai ser maior. Então, a gente vai ter que dedicar, sim, um tempo e tentar, de uma forma mais fácil, passar conhecimento para vocês. De repente, até se vocês depois quiserem dar um feedback, se gostaram dos vídeos, se não gostaram, mas a intenção é essa. É tentar deixar de uma forma fácil, porque nós temos os gestores, como a gente tem o pessoal da ponta, talvez nunca tenha ouvido falar em algumas coisas, então a intenção é sempre deixar mais fácil a informação, tá? Se vocês puderem depois dar um feedback, se foi legal, se foi cansativo, eu agradeceria. Então vamos lá, tábua de sobrevivência de mortalidade.
Nós temos IBGE, como eu já mostrei para vocês, vou correr um pouquinho, porque aqui são 3h20, a gente vai tentar parar um pouquinho antes, para não atrapalhar ninguém. Quem quiser depois, de repente estiver em home, quiser falar, eu vou estar aqui, então pode fazer as perguntas, tá? É só para liberar mesmo o pessoal. E amanhã, como é mais rápida, aí a gente fica depois para as dúvidas, tá? Mas quem não tiver pressa pode ficar que eu respondo. Então, vamos lá. Nós estamos falando de estado IBGE, eu apresentei aqui, ó, 2016, nós tínhamos expectativa de vida ambos os sexos ao nascer 75,79. 2017 já mostrei aqui aberta para vocês. Vocês vão ver que 2018, ó, ambos os sexos aumentou, porque eu tinha 76,05, vai para 76,31. Feminina, eu tinha 79,62 aqui, 2017, agora eu tenho 79,86. E masculina, eu tinha uma esperança de 72,53 e eu tenho hoje 72,80. Só existem essas tábuas de IBGE? Não, existem várias tábuas que dão expectativas de vida diferentes, depende de onde essa tábua ela é feita, ela é estudada. Para vocês terem uma ideia, hoje a Previdência Complementar, que são os fundos de pensão, elas já estão usando essa tábua, IBGE até 2000, que dá uma expectativa de vida para a mulher de 84,34 anos e para o homem 80,07. O que impacta nisso? Se eu calcular com o IBGE 2018, considerando uma tábua de 79, eu vou lá, vou fazer o teste de aderência de vocês e falar que as pessoas estão sobrevivendo mais, eu vou ter que aplicar uma outra tábua. Se a T2000 for a tábua que está mais perto do que está acontecendo, né, da mortalidade de vocês, eu teria que mudar para essa a T2000, que vai dar uma expectativa de vida para a mulher de 84,34 anos. Ou seja, eu passo de uma expectativa de vida de 80, né, que 79,86 para 84. Eu vou estar falando que cada mulher do grupo vai estar sobrevivendo mais 4 anos. E eu vou pagar 4 vezes 13 benefícios a mais para cada uma delas. Ou seja, meu passivo vai aumentar. Então, essa questão da expectativa de vida, ela está ligada diretamente com o aspecto financeiro, da sustentabilidade do plano. Ela é muito importante, tá? Vocês não estão falando, eu estou passando, tá? Funções biométricas. Eu vou passar bem rápido, só a gente já falou no X, que é a idade, no N é número de anos, vocês vão entender por quê. O LX é a quantidade de pessoas vivas, o DX é a quantidade de pessoas mortas, o QX é a probabilidade dessa pessoa sobreviver por mais um ano, o PX é a probabilidade de morte dessa pessoa. Esse PXN é a probabilidade assim, por que esse N número de anos aqui, ó, que eu falei que é importante? Porque esse PXN, a gente vai fazer uma conta no próximo slide, que é assim, olha, você tem 25 anos. Qual a probabilidade de você sobreviver até os 50? É isso. O que eu quero deixar aqui é que, assim, falam funções biométricas, mas olha, o negócio está muito pertinho da gente. É só uma questão de dividir um pelo outro, para falar assim, olha, qual seria por essa tábua a expectativa de vida? Então, ela está aqui. A tábua do IBGE, como vocês viram lá no vídeo, ela é apresentada dessa forma, tá? Idades exatas de X, a probabilidade de morte, aqui é um Q, tá? Um QX que eles fazem dessa forma. Esses óbitos é o número de óbito em cada idade. O LX é a quantidade que a gente já viu lá na frente, lá atrás. O LXão, que a gente chama aqui, é o número de pessoas vivas no meio do ano. Esse TXão aqui é a quantidade de existência e a expectativa de vida. Por que eu estou mostrando essa fórmula, essa foto? E vocês vão falar, Silvana, não quero ver nada disso. Passa no jornal. Então, é interessante que vocês passem essa informação, porque como vocês estão no dia a dia, falam, olha, eu trabalho no IPMO, tá, mas então saiu aquilo, a pessoa pode chegar para vocês e perguntarem, principalmente agora que essa questão de expectativa de vida, das alterações, elas estão muito próximas, né? Então, é somente para isso, tá? Então, vamos lá. Aqui, só seria mesmo para mostrar. Na próxima, é o que eu falei. Por que o XN aqui, ó? A pessoa, o X é sempre a idade da pessoa e o N é quantos anos para frente. Aqui tá a fórmula, mas eu não vou me pegar isso. Então, vamos lá. Uma pessoa hoje, ela tem 25 anos, que seria aqui o LX, eu tenho essa quantidade de pessoas nessa idade,
e eu quero saber a probabilidade dela sobreviver até 50 anos. Então, vamos lá. Fazendo a conta, que é uma divisão, ó, os 91.388 dividido pelos 97.103, eu vou falar para essa pessoa, olha, você que tem 25 anos, a probabilidade de você estar viva utilizando essa tábua, tá, gente? Ambos os sexos, não é em qualquer tábua. Cada tábua tem uma expectativa de vida, tem uma probabilidade de morte. Usando essa tábua, ambos os sexos, a probabilidade de uma pessoa de 25 anos estar viva aos 50 é 94,11%, tá? Então, assim, é isso que eu quero trazer. Essa tábua que é cheia de números, cheia de coisas, mas você consegue ter uma informação para o seu dia a dia. Vou passar, ninguém tá falando nada, não sei se tá todo mundo bem aí, estão todo mundo... Tá joinha, então tá. É só para vocês verem que tá muito pertinho da gente. Provisão matemática de benefícios concedidos. Não se assustem. O que que é? Para os aposentados, para os pensionistas, quem está recebendo o benefício. Eu só uso duas coisas para fazer essa probabilidade. Para fazer esse cálculo de benefícios concedidos, aposentados e pensionistas, tá? Tá aqui, aposentado e pensionista. Eu só vou usar a taxa de juros e probabilidade de vida. Nós atuários fazemos uma nota técnica atuarial, que é colocar todas as formulações que a gente usa em um documento que tem que ser entregue para a secretaria. Então, a gente vê essa letrinha aqui, ó, esse que a gente chama de AX. Por que que eu estou mostrando para vocês? É só para falar, olha, que quando a gente vê essa letrinha, o atuário vê essa letrinha, ele considera uma anuidade, que chama valor atual da unidade de capital, pagável por X no final de cada ano enquanto ele viver. Traduzindo, eu pego o benefício dessa pessoa, eu multiplico pela probabilidade dele estar vivo até o último ano da tábua, 110 anos, considero a taxa de juros para trazer valor presente. Então, todas essas formulazinhas aqui, ó, ela vai estar lá na nota técnica atuarial. E isso aqui, quando falar comutação atuarial, também não se assuste. É só uma forma da gente simplificar para calcular de uma forma mais simples. Então, são as comutações, que não interessa para vocês, assim, quais são várias formas com comutações diferentes, mas é só para vocês entenderem. Na nota técnica atuarial, tudo isso vai estar apresentando a anuidade, que elas são feitas por comutações, tá? Esse eu não vou dar muita, é só para vocês saberem mesmo. Agora aqui tem um cálculo, para vocês verem o quanto que a taxa de juros é importante. Então, eu queria que vocês marcassem uma coisa. Quanto menor a taxa de juros, maior a provisão matemática. A gente vai ver isso amanhã no plano financeiro de vocês. Eu coloquei os 3 últimos resultados, aí vocês vão ver que esse ano a gente teve que usar uma taxa diferente, também vou falar o porquê, e aí vocês vão ver a diferença, tá? A prova tá lá. Então, vamos lá. Opa. Se eu usar uma taxa de juros a zero, que era usado no financeiro, uma pessoa, um aposentado com uma idade de 55 anos, recebendo uma renda média de R$1.000 por mês, né? E eu considerar esse IBGE ambos os sexos, o fator, que seria, o que que é o fator? É isso aqui, a gente está colocando aqui. O fator é a idade, que a gente viu no slide passado, né? A probabilidade dele viver e a taxa de juros. Então, se eu usar uma taxa de juros de zero, eu vou ter um fator de 344, o meu compromisso com ele vai ser de 344.248. Eu usar uma taxa de juros zero significa assim, ó, eu não vou ganhar nada no mercado financeiro. É isso que acontece. Então, se eu mudar aqui, ó, para 5,87, olha como o meu fator já reduz. Por quê? Porque eu estou falando, eu vou ganhar 5,87 no mercado financeiro. E eu vou ter que guardar para essa pessoa 165 mil. E a taxa de 6% que a gente sempre usou seria um fator de 162, como eu estou usando um benefício de R$1.000, 162.916. Aí o que que aconteceu? Até 31/12/18, vou ficar falando isso várias vezes para vocês, eu só usava a taxa de 6%. A partir daí, entraram 2 fatores, que é a duração do passivo, que a gente vai ver lá na frente, e uma taxa de juros diferenciada, obrigatória. No máximo, você tem que usar essa taxa de juros.
Então, quem usou 5,88 na avaliação passada, em 31/12/19, que estava guardando para essa pessoa, que é fictícia, mas vamos considerar isso, 164 mil, nessa avaliação de 2020, 31/12/2020, não vai mais poder usar essa taxa de 5,88. Obrigatoriamente, ela vai ter que usar no mínimo 5,44. Então, se eu guardava 164 para aquela pessoa, eu vou ter que guardar 172. Ou seja, eu vou ter uma variação só em razão da taxa de juros de 4,5%, 4,72%, em torno de 5%, só em razão dessa alteração, tá? E aí, mais uma vez, o que é a meta atuarial? É a taxa de juros que a gente está aplicando, mais a inflação. Com uma Selic de 2% agora, dificilmente a gente vai conseguir bater a meta atuarial, né? Então, o que vai trazer mais dificuldade para a gente ainda. Isso aqui ficou claro? Silvana? Oi, Adalberto. Deixa eu só fazer uma pergunta. Na realidade, eu vou precisar dos 344 mil mesmo, se eu não aplico nada. Mas se eu tenho aplicação, eu só vou precisar complementar esses 344 mil em 167, 170, não é isso? Porque os 344 eu não vou precisar dele. Esses 344 seria no plano financeiro. Porque o que acontece no plano financeiro? Você não guarda o dinheiro. Ah, é verdade. Você recebe a contribuição, e aí o que acontece? O que falta não está tirando do município para pagar? É verdade, eu não estou fazendo reserva antecipada. Exatamente. Tem razão. Eles seriam um sistema de caixa. O plano financeiro sempre calculou com 0%, mas você concorda que se eu colocar duas pessoas com a mesma idade, com o mesmo benefício, eu apresentar 344 e 162, eu não tenho parâmetro assim para saber se eu estou bem ou não estou. Então, por isso que o sistema foi mudado esse ano. O plano financeiro de vocês já foi calculado com outra taxa. É só mesmo para a gente ter uma noção do Brasil, quanto realmente a gente está devendo. Porque calcular por zero, eu também não acho uma boa. Porque você tem um valor absurdo e o que interessa realmente é o quanto está entrando e quanto está saindo no pagamento de benefícios, né? Entra a contribuição, sai benefício. Só que você não tem exatamente com uma taxa de zero, qual que é o passivo disso? E se eu fosse amortizar? E se fossem liberar algum dinheiro para eu amortizar esse pessoal, para eu poder capitalizar? Porque é o que eu falo, dinheiro faz dinheiro, né? Sim. Se eu uso a zero, eu penalizo o município. Por quê? Porque eu não estou usando a rentabilidade que gera o mercado financeiro para me ajudar a pagar os benefícios. Eu estou tirando diretamente do caixa e estou colocando lá todo mês. É de uma sacola para outra, de uma sacola para outra. Exatamente. E se eu deixo, vamos supor, eu vou colocando dinheiro e vai acumulando de 5, 10 anos, vai chegar no momento que ele pode até pagar uma folha. Eu vou usar só o rendimento dele para estar pagando a folha do previdenciário. Esse seria o intuito, acumulação de recursos através da taxa, né? Legal, obrigado. Imagina. E aí, aqui, eu trouxe uma provisão matemática de benefícios a conceder, por quê? Concedidos é líquido e certo, eu já tenho o benefício dele, eu já tenho quanto que ele vai sobreviver conforme a tábua que eu estou usando, e eu vou ter a taxa de juros. Ótimo. Só que quando eu estou falando de a conceder, eu tenho outros decrementos, que é aquilo que eu uso, de entrada em validez, que ele pode morrer durante o período de diferimento antes da aposentadoria, ele pode ficar inválido. Se eu estou usando rotatividade, ele pode não sair. Então, as hipóteses, elas têm que ser muito alinhadas para a gente tentar ficar mais próximo do que realmente está acontecendo. Essa tábua é chamada de uma tábua de serviço. Também não assustem. O que eu quero mostrar para vocês? Esse QXM aqui, ele está do ladinho, é a probabilidade de morte. A gente já usou lá quando a gente estava falando da pessoa sobreviver dos 25 aos 50. Só que entrou um outro fatorzinho aqui, ó. O QX, ele é sempre probabilidade, tá? Só que aqui é uma probabilidade... Ai, gente, desculpa, aqui não é um M, tá? Aqui é um D. Ó, isso aqui tá errado, desculpa. Aqui é um Dzinho, tá? Por quê? Porque eu coloquei uma outra probabilidade, que a gente chama de decremento. Agora eu quero considerar
uma pessoa ativa, ele sobreviver e ele ficar inválido, né? Então, qual seria a conta? A mesma coisa, né? Só que eu estou trabalhando com uma tábua de serviço. Eu vou usar esse LX de tábua de serviço. Deixa eu ver se aqui eu tenho, os risquinhos. O que eu queria mostrar para vocês é, eu usando mais uma probabilidade, a probabilidade dele ficar inválido, eu vou ter 91,98 chances dele, de uma pessoa de 25 anos, chegar à idade de 50. E antes, quanto que era? 94 anos. 94%. Então, o que eu quero que você sinta aqui é que, assim, olha, eu só usei mortalidade. 94% de chance dele estar vivo. Aí eu falo, não, mas e dele estar vivo e não ter entrado em invalidez? Ah, é só 91,98. Por isso que na hora da avaliação atuarial, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu falo que várias pessoas vão se invalidar, eu acabo diminuindo o meu passivo, mas isso está certo? Então, todo o teste de aderência que vai ser levantado a partir de agora, pela secretaria, é isso. Vamos tentar calcular da forma mais próxima do que acontece no município. Tudo bem até aqui? Acho que sim, ninguém fala nada, eu vou correr. Taxa de juros. A taxa de juros, eu queria que vocês tivessem bastante atenção nesse ponto, porque é uma coisa muito discutida, quem é da contabilidade, quem está na gestão, já tem ouvido falar disso, mas é importante a gente saber, para saber que ela está acontecendo, né? A taxa de juros hoje, com a 464, ela é determinada conforme a duração do passivo. E o que é a duração do passivo? É o fluxo do pagamento do benefício de vocês. Então, a gente faz todo o fluxo de quem está ativo se aposentar e de quem está aposentado até ele morrer, faz isso até o final da vida, no plano de vocês, e a gente fala, olha, em média, esse plano vai durar X anos. Em cima disso, agora é determinada a taxa de juros. Lembra que eu falei, a 464 é um divisor de águas, é importante que todo mundo tenha conhecimento, porque antes era só 6%, e agora a gente vai ter uma taxa mudando anualmente. Então, aqui tem todo o cálculo da duração do passivo. Eu só vou pegar nesse ponto, que é o seguinte, vamos supor, eu fiz lá a avaliação atuarial em 31/12/18, que foi o primeiro ano que a gente fez a duração do passivo, né? Aí ele me chegou num número, 17, 18, 19. No meio do ano, em 20 de abril de 2019, a secretaria lançou a portaria que falou, em cima daquele número que eu localizei de duração do passivo, eu vou ter que usar uma taxa de juros, tá? Eu não vou ficar lendo esse texto, porque é o texto da resolução da portaria, então, tá? Eu vou mais aqui, ó, que eu acho que é mais interessante. Então, vamos lá. Se eu estiver trabalhando aqui com uma taxa de juros de 5,87, eu vou fazer todas as despesas de vocês, o que a gente chama de despesa? Pagamento de benefício. Quem está ativo, em que data que ele vai se aposentar e daí para frente até ele morrer. Então, a gente calcula aqui quais serão as despesas, a gente traz a valor presente conforme aquela fórmula lá estranha que estava lá atrás, a gente faz uma ponderação, porque a gente vai usar esses dois números aqui, ó, os 16.258 e 1.103. A divisão desses dois números, resumindo aquela fórmula, vai me dar uma duração do passivo de, em média, 14 anos. É isso que eu preciso saber. A duração do passivo, usando o fluxo da despesa, usando uma taxa de juros, eu vou chegar em mais ou menos quanto que vai durar meu passivo. 14 anos. Ótimo. Aí, o que eu vou fazer com essa informação? Não tá aqui, tá mais para frente. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou olhar na tabelinha que a secretaria vai me fornecer e vou saber que taxa que eu vou usar. Aquele 5,87 que eu falei que vai virar 5,44, é aqui. Então, vamos lá para frente. Também não vou entrar nesse mérito que a taxa termo, o que seria a taxa parâmetro, que seria a média dos 5 últimos anos da estrutura termo da taxa de juros, que eu acho que quem é mais técnico vai entender, mas não vale a pena eu entrar nesse assunto. Depois, se alguém quiser aprofundar, aí a gente conversa, tá? O mais importante aqui,
Essa taxa aqui, ó, em azul, que ela era maior, nós temos aqui a duração do passivo, ó, aqueles 14 tá aqui, os 17, 20. Então, em 2019, 31/12/19, eu usei essas taxas em azul. Em 2020, eu vou ter que usar essas taxas em vermelho, ou seja, reduziu minha taxa. O que vai acontecer com o meu passivo? Vai subir. Ela é inversamente proporcional, tá? Então, é bem importante a gente ter noção da duração do passivo, essa terminologia é nova para a gente gravar. Em cima da duração do passivo, vai definir minha taxa parâmetro. No máximo, eu vou ter que usar essa taxa parâmetro, tá bom? Aqui. Então, a primeira divulgação da secretaria foi essa tabelinha aqui, que ela vem, né, em cima, esses pontos aqui, ó, são a duração do passivo, né? Então, ele falou aqui, ó, quem tinha uma duração de 17, eu não consigo ver ali embaixo, mas aqui, 17, 5,87 e assim sucessivamente. Agora, quando nós fizemos a avaliação em 31/12/19, agora eles já lançaram em maio de 2020, quais vão ser as taxas que a gente vai ter que utilizar agora em 31/12/2020. Então, quem o ano passado usou 5,87, esse ano vai ter que usar 5,42, é o que a gente já falou lá atrás. A gente vai e volta muito nesse assunto, porque como ele é novo, eu acho que vale a pena reforçar, mas fica aí para vocês pensarem, tá? E tentarem entender esse assunto. E vamos falando, se não estiver entendendo, por favor. Ninguém está falando, eu vou continuando. Uma coisa importante é quanto menor a taxa real anual de juros, que é a taxa atuarial que a gente chama, maior vai ser minha provisão matemática, maior vai ser o meu passivo, tá bom? E aqui a taxa de juros é a mesma coisa, só que aqui eu considerando um valor muito maior, usando um passivo na taxa de juros de 0, eu vou ter esse valorzão aqui, ou abaixando, né? E no gráfico, para ficar mais fácil, se eu uso 0, eu tenho essa provisão matemática, conforme eu vou aumentando a taxa de juros, vai ficando menor o meu passivo, tá? Então, a gente vai estar hoje, esse ano, trabalhando com alguma coisa em torno disso aqui. Por que eu coloquei essa setinha? Não, é para voltar. É uma outra coisa que a gente vai ver amanhã. Então, vocês entenderam a importância da taxa de juros no plano? Primeiro é a base cadastral, que é o coração. A taxa de juros vem em segundo lugar e depois todas as outras hipóteses. Ok? Acho que ok. Mais uns minutinhos aí, gente. Vou correr. O fator de capacidade. Eu não vou entrar na questão do fator de capacidade, mas aqui ele tem o cálculo, que é aquela questão do poder aquisitivo, que nós já tínhamos falado, tá? E se eu, considerando uma taxa de juros de 5,88, eu usando uma projeção de inflação, Silvana, de onde você tirou essa projeção de inflação? Do Bacen. Se você entrar lá no Banco Central, você tem uma projeção de inflação para 2020 de 4%, mas isso já caiu por terra, né? Mas eu continuei usando esses 4%. Então, a gente traz valor presente a taxa de juros, essa de 5,88, traz valor presente uma taxa nominal, e esse fator de capacidade falaria assim, olha, sua provisão matemática, ela não precisa ser calculada com 100%. Vai ter uma perda aquisitiva no meio do caminho, a gente pode calcular com 98,24,98. É isso que é o fator de capacidade, tá? Mas vou passar bem rápido. Os regimes financeiros. Eu vou falar de regime bem rapidinho, aí a gente para, porque acho que depois já é a 464 e a gente começa legal amanhã. Os regimes financeiros, eles podem ser repartição simples, repartição de capital de cobertura e de capitalização, né? Ela vai falar como que os recursos vão ser obtidos para você poder ter o dinheiro para pagar o benefício, né? Repartição simples é o sistema de caixa. Onde funciona isso? No regime geral, o ativo paga para quem está aposentado. Um financeiro, quem no plano financeiro, o servidor ativo paga para quem está aposentado, o que falta, o tesouro vem e repõe. Isso é caixa, simples. Por que que o regime geral mudou a sistemática, veio essa emenda constitucional que todo mundo brigou?
tá todo mundo envelhecendo, as pessoas têm menos filhos, daqui a pouco não vai ter ativo mais para pagar passivo, para pagar aposentado, né? Então, o sistema de caixa é um sistema que a gente tem que analisar com muito cuidado, porque ele está relacionado com a taxa de fecundidade, com as pessoas que estão trabalhando para poder arcar com quem está aposentado. Então, isso a gente tem que olhar com uma lupa bem cuidadosa. Só que esse é a repartição simples quando a gente está falando de benefício de previdência, né? Só que aqui também tem, antes vocês tinham aí o auxílio-doença, o salário-família, que como são benefícios de curto prazo, eles também podem ser feitos dessa forma. Para esses benefícios não há problema, porque você não vai receber salário de maternidade para o resto da vida, nem auxílio-doença. Então, quando é para prazo curto, ele pode ser utilizado sim, tá? Aqui, ó, pecúlios e auxílios, tá? E ele não forma reserva. Toda vez que a gente está falando de repartição simples, não existe formação de reserva. É caixa mesmo, é fluxo financeiro. Entra contribuição, sai benefício. Simples assim, é bem de caixa, como se fosse caixa banco mesmo. Repartição de capital de cobertura é uma outra forma de financiar o que você tem do seu compromisso. Então, o que o repartição de capital de cobertura ele sustenta? Os benefícios de risco, que a gente chama pensão por morte e invalidez. Ele também, a gente não forma reserva para ele, mas no momento que a gente está fazendo a avaliação atuarial, a gente calcula qual é a probabilidade de morte de todo esse grupo de ativos falecer ou ficar inválido, tá? E se essa hipótese que eu usei realmente ela acontecer, quanto que eu vou precisar de recurso? Eu vou precisar de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? É essa taxa que eu vou cobrar, porque nesse ano eu teria que constituir esse valor para, se acontecer, eu pegar todo o dinheiro daquele fundo, né, que seria guardado separado, e já está guardadinho esse dinheiro. E esse seria o repartição de capital de cobertura. Ele também não é constituído reserva, não tem provisão matemática para ele. Regime de capitalização. Esse regime de capitalização é o dinheiro faz dinheiro. Vamos guardar bem assim, é você ir capitalizando e recebendo dinheiro no momento de diferimento e aproveitar da rentabilidade em cima disso, né? E quando ele se aposentar, o dinheiro estaria formado. Esse seria o mundo perfeito. Tudo bem aqui? Oi? O diferimento, pergunta? O que é diferimento? Eu tinha falado lá no início, no momento que eu mostrei aquela curva de sino, que é o momento entre a pessoa entrar e a pessoa solicitar o benefício, tá? Esse espaço é o diferimento. Então, só recapitulando, repartição simples, não tem reserva para pagamento de caixa. Repartição de capital de cobertura, benefícios de risco, invalidez e morte, né, que vai acabar virando um benefício contínuo lá no futuro, mas o instituto a prefeitura só vai pagar para aquele ano, também não constitui reserva. E capitalização não, capitalização é todo o compromisso que eu vou ter que juntar, aproveitar a rentabilidade para pagar o benefício lá na frente. Eu coloquei esse quadro, deixa eu só ver aqui os minutos, tenho mais uns 3 minutos, acho que dá. Aí a gente para aqui em custeio, tá? Por que eu coloquei esse modo de financiamento? Porque na hora do dinheiro faz dinheiro, a gente precisa decidir como que a gente vai constituir esse dinheiro, né? Isso aqui não é atuarial, é financeiro, mas é só para vocês entenderem, só para deixar mais perto de vocês o que acontece. Quando a gente vai fazer financiamento, seja ele qual for, tem esses 2 sistemas que são mais famosos, né? Então, assim, o compromisso, se você comprar um carro, o valor do carro, independente de onde você está financiando, é o mesmo. O valor da casa, no momento que você vai pedir o financiamento, é o mesmo. Então, para eu falar de método de financiamento atuarial, eu preciso só mostrar para vocês, assim, que o compromisso é sempre o mesmo. A forma como você vai pagar esse dinheiro, constituir, né, esse montante necessário, que é no caso do RPPS, que ele vai precisar desse recurso, também existem várias maneiras, tá? Então, aqui, quando você escolhe o saque, no método de financiamento,
as suas parcelas, elas começam altas e ela cai. Se você vai aqui no price, ela é estável, né? Então, aqui, só para vocês terem um comparativo, né? No saque, sistema de amortização constante, as parcelas, elas são decrescentes, começa grande e vai diminuindo. Onde ela é mais comum? No financiamento de imóveis. E na price, as parcelas são iguais, do começo ao fim, e ela é mais usada no financiamento de carro. Então, mas o valor do carro e o valor do apartamento, o valor em si, no momento que você vai pedir o financiamento, ele é o mesmo, só o método de financiamento é diferente, tá? É o que acontece aqui também. Para a gente financiar esse regime de capitalização, eu estou apresentando 3 métodos, mas tem outros, tá? A gente utiliza um método chamado crédito unitário projetado, que nesse método a gente considera que os salários vão sofrer reajustes, né? É um método que eu acredito ser melhor para a gente estar vendo essa sensibilidade do salário, porque quando a gente está falando em aposentadoria, a gente está falando de uma pessoa que entrou hoje com 30 anos e vai se aposentar com 60. Se eu não considerar o crescimento salarial de 30 anos, para mim eu estou calculando um cálculo, eu estou fazendo um cálculo que não está coerente com o que pode acontecer. Aqui no crédito unitário, ele não usa esse método, né? Então, eu não sou a favor desse crédito unitário, porque ele não coloca essa questão do salário, do crescimento salarial. E para mim, a gente trabalhar com salário estagnado por 30 anos, 20 anos, 5 anos que seja, é muito difícil. A gente tem um pouco de inflação, hoje a gente está com menor, mas assim, hoje no Brasil ainda eu não considero a gente não trabalhar com crescimento salarial. Para mim, a gente tem que ter sim esse impacto. E o método agregado, que e a gente está igualando as contribuições futuras, o valor atual dos benefícios futuros, que é todo o nosso compromisso, com toda a contribuição que a gente vai receber, tá? Então, para que eu mostrei o saque e o price? Para falar, olha, a gente tem um valor a ser pago. Ela pode ser de várias formas. E o regime, o método de financiamento pode ser feito de várias formas também. Então, é isso que vocês precisam gravar para ter entendimento disso, tá? Deixa eu só ver o horário. Mais 3 minutinhos a gente acaba. Então, aqui, só para ficar mesmo um quadrinho de um resumo, né? O capitalização. Ele é usado para eventos futuros, que é a aposentadoria, né? Os benefícios futuros, a aposentadoria programada. Ele pode ser financiado de várias formas, que é mesmo como você capta esse recurso, né? Pelo crédito unitário, unitário projetado e agregado. Repartição de capital de cobertura são eventos no período, naquele ano, quantas pessoas morreriam ou ficariam inválidas, né? Quanto que a gente teria que guardar para esse benefício futuro, e que é uma renda vitalícia ainda, porque pensão por morte é uma renda vitalícia, e invalidez também é uma renda vitalícia, né? E ela é utilizada aqui, ó, como eu já falei, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Repartição simples, no caso do RPPS, hoje a gente está falando lá do regime do plano financeiro, ou aqui desses benefícios que agora não mais são pagos pelo regime próprio, e sim lá pela prefeitura, mas antes eram o auxílio-doença, salário, maternidade e família. Ele seria acumulado um valor somente para pagar a despesa, os benefícios daquele ano, tá? E aí a gente entraria em custo e custeio, né? Na questão das contribuições, o que é normal, suplementar, mas eu acho melhor a gente estar parando por aqui, porque já vai encerrar, vocês vão encerrar o expediente, né? Mas quem quiser fazer alguma outra pergunta, se estiver em home, eu não sei quem está em home ou não, eu fico aqui à disposição. E aí amanhã a gente começa falando de custo e custeio. Tudo bem? Fechado, então. Aí a gente começa às 2, se o pessoal puder, tá chegando mesmo às 2h05 no máximo, para a gente poder correr, porque se vocês tiverem dúvida, a gente pode conversar mais no finalzinho. Tá ótimo? Então, tá ok. Eu agradeço por hoje, eu espero vocês amanhã, então, às 14, e a gente finaliza essa conversa. Tá ok? Alguém tem pergunta? Se alguém quiser ficar, fica à vontade.
Então, acho que não, né? Silvana, acho que o pessoal está guardando as perguntas todas para amanhã, viu? Ah, então, porque a gente vai ter que correr mais um pouquinho, mas amanhã é mais tranquilo, é mais para você